Olá, galerinha do 8º e do 9º ano, beleza? Ari Cardoso com mais uma aula de arte. Lembra? Sextou é com aula de arte do professor Ari Cardoso, beleza? Você fala pro seu pai assim, pra sua mãe na quinta-feira, fala assim: mãe, amanhã sextou. Sextou com aula de arte com Ari Cardoso no Educa TV. Hoje vamos falar mais um pouco sobre artes de vanguarda. Eu vou falar daquelas que nós já estudamos, que foi o expressionismo e o cubismo, e vou falar de outras. Vamos entender. Vocês lembram o que são artes de vanguarda? O que são as vanguardas? As vanguardas são alguns estilos de arte que surgiram no início do século XX, lá em 1900. Surgiram protestando contra um período muito triste, que é o período da Primeira Guerra Mundial. Surgiram também para protestar contra a maneira de fazer a arte que aconteceu até ali, que era aquela arte, por exemplo, a pintura, que sempre tinha uma obrigação de representar a realidade. Agora nós temos aí artistas que vão propor o quê? Vamos falar da realidade, mas vamos representar do nosso jeito. Como que eu vejo a realidade? Lembra lá? Nós vamos falar de novo hoje um pouquinho. Lembra do expressionismo? O artista estava mais preocupado em expressar o que ele sentia do que ser fiel à realidade. Lembra? Estão lembrando aí, né? Nós já falamos algumas aulas. Então as vanguardas, elas vão surgir como uma revolução na maneira de fazer arte. E se hoje nós temos vários tipos de pintura, de escultura, vários estilos diferentes, e nós podemos criar estilos cada vez mais ousados, devido a essas vanguardas. Eles que provocaram essa revolução. Aí vamos falar da primeira vanguarda, que é o futurismo. Por que futurismo? Porque naquela época lá de 1900, nós tínhamos um grupo de artistas que começou a exaltar as tecnologias da época. Que tipo de tecnologia? Não é celular não, tá, gente? Tem gente que acha que tecnologia é só celular. Tudo que facilita a vida do ser humano é tecnologia. Antes comia com a mão. Você tem uma colher para comer, a colher foi uma tecnologia. E que tecnologia que surgiu nessa época? Automóvel. As máquinas começaram a aparecer na indústria. Então começaram tecnologias que tornaram a vida mais rápida. Então muita coisa que você levava muito tempo para fazer, passou a levar menos tempo. Porque começou-se a utilizar a velocidade. Então o pessoal do futurismo, vamos olhar aí, tinha como objetivo romper com o tradicional, futurismo, futuro. Quando a gente fala de futuro, a gente está dizendo, olha, vamos deixar o passado de lado, vamos olhar para o futuro. Romper com a arte tradicional, valorizar a tecnologia e o movimento. Tá certo? Então, é um grupo de artistas que vai valorizar o que acontecia na época. Vamos olhar esse quadro aí. Não parece que essas imagens... A gente quase não vê uma imagem aí. Você não consegue perceber. Por quê? É uma imagem que está em movimento. Parece que essa imagem está mudando, tá, de posição. Parece que tem uma imagem sobrepondo a outra, fazendo movimento. Essa é uma imagem, esse é um quadro futurista. Tem um quadro que chama otimismo, pessimismo, que tem o otimismo de um lado, pessimismo do outro. Parece que um está passando pelo outro. Então eles querem criar esse movimento, representar esse movimento na pintura. Então eles não vão pintar uma roda de bicicleta, por exemplo, e você vai ver os raios da roda de bicicleta, aqueles ferrinhos lá. Você vai ver essa roda em movimento. Você não vai ver o desenho da calota do carro, da roda do carro. Você vai ver essa roda girando. Então o pessoal do futurismo queria mostrar um movimento, mostrar que a evolução chegou, o passado ficou para trás. Vamos enaltecer o movimento, não vamos ficar enaltecendo parado não, aquela realidade estática de antes. Vamos pintar a mocinha sentada na cadeira paradinha lá, vamos pintar uma montanha, vamos pintar um carro parado. Não, vamos pintar o carro em movimento, vamos pintar as pessoas em movimento, porque eles estavam exaltando essa evolução. Outro quadro aí, olha o movimento. E cores fortes também. Olha aí que parece estar entrelaçando a parte vermelha com a parte azul, com a parte amarela.
setas apontando para um lado, para o outro. Parece que elas estão se embolando aí, se misturando. Então, essa valorização do movimento. Próximo estilo, surrealismo. Vocês já devem ter ouvido falar, ou visto propaganda, porque não é uma série para vocês assistirem, a máscara daquele pessoal da La Casa de Papel, né? Aquela máscara lá é de um pintor chamado Salvador Dalí. Quem foi o Salvador Dalí? O grande nome da arte surrealista. E o que é arte surrealista? Vamos ver aí. A arte surrealista é aquela que vai deixar de mostrar a realidade para mostrar aquilo que a gente não vê. Então o quadro surrealista não vai pintar uma montanha, uma pessoa, uma casa, uma igreja. Eles vão tentar representar o sonho, eles vão tentar representar o mundo da fantasia, a alma, a loucura, tudo aquilo que a gente não percebe com a razão, a gente não percebe vendo, tudo aquilo que foge da realidade, interessa ao surrealismo. Já ouviram uma frase que fala assim, Freud explica? Freud é um cara um psicanalista que desvendou muitos problemas, muitos questionamentos da mente humana. O Freud influenciou muito esses surrealistas. Por quê? Porque o surrealista ele não vai olhar para o externo, ele vai tentar olhar para o que está aqui dentro, para o interno, para a mente, para a alma, e ele vai transformar isso em imagem. Olha aqui, ó. Olha essa imagem, que é a passagem do tempo, os relógios derretendo. O tempo é algo que até hoje a gente não compreende. Ah, quando eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, o tempo passa rápido. Quando eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, o tempo passa devagar. A gente não entende ainda a velocidade, a passagem do tempo. Imagina nessa época. Então, quando esse quadro foi feito, buscou-se representar o quê? Esse tempo derretendo, esses relógios aí, esse tempo passando, acabando. Então é sempre algo que a gente não compreende. Não é uma representação da realidade. No máximo é uma realidade fictícia, uma realidade imaginária. Olha outra aí, ó. Parece que tem uma cabeça. Estou vendo uma cabeça aí, um nariz, um olho. Vamos olhar. Parece que essa cabeça, que isso aí é um lençol. E esse lençol, ele está amparado aí. Parece que são estacas, mas ao mesmo tempo parece que são cordas que estão prendendo para ele não voar. Olha essa ideia de voar, de leveza. É uma representação do sonho, do pensamento. Então, o surrealista, ele quer colocar na pintura aquilo que a gente não compreende, que é o mundo da imaginação, o mundo do sonho. Quantas vezes, só você pensar no que você sonhou a última vez. Ah, sonhei um negócio, é sempre algo estranho que a gente sonha. Às vezes tem nada a ver com a realidade e a gente não compreende. Falar, eu sonhei com isso porque vai acontecer alguma coisa na minha vida. Ah, eu sonhei com isso porque eu fiquei pensando. Pode ser, mas é uma coisa que a gente está sempre ali se questionando sobre alma, sobre pensamento. Tá bom? Outro estilo, este nós já vimos, vamos rever hoje. Expressionismo, lembra aí? Ah, muito bem, expressionismo é aquele estilo em que o autor, o pintor, ele quer colocar o que ele sente para fora. E ele vai colocar o que ele sente para fora por meio de quê? Por meio da pintura, por meio da arte. Vamos ler as características. Uso de cores intensas, aquelas cores fortes. Lembra daquele homem amarelo que nós vimos na aula, sobre a primeira aula sobre vanguardas, lembra? Aquele homem que tem um excesso de amarelo. Parece que a pintora, que é a Anita Malfatti, só tinha lápis amarelo. E os outros estavam acabando. Ela falou, vou gastar mais um amarelo. Né? Aquela boba que ela pintou, aquele quadro, também cheio de amarelo. Então o uso de cores fortes. O expressionismo, para quê? Para passar a ideia do sentimento do artista. E esse sentimento do artista, na maioria das vezes, é uma angústia pela época. Uma angústia pela época que a gente estava vivendo, de Primeira Guerra Mundial, época de grandes transformações. Então acabou uma primeira grande guerra, um homem está pensando assim, nossa, mas por que as pessoas se matam? Por que teve a guerra? Por que as pessoas foram lá e quem foi lutar?
A gente começa a pensar, por que a humanidade que deveria se amar e se respeitar, por que eles estão se matando? Então era uma época desse tipo de questionamento, tipo de reflexão. Então muitas dessas vanguardas, e o expressionismo não é diferente, estava preocupado com essa angústia que as pessoas viviam na época. Vamos olhar mais um ponto aí, mais uma característica. Traçados grossos e distorcidos. Lembra que eu ainda comentei com vocês, parece que a pessoa não sabia colorir, quem pintou o quadro expressionista, parece que não sabe colorir, fica ali, parece que foi um monte de linha, não junta, porque eles não têm o objetivo de aproximar da realidade. Próximo item aí, vamos olhar lá. Foco em aspectos subjetivos, foco em aspectos pessoais, visão trágica do ser humano. O que é uma visão trágica do ser humano? Olhar o ser humano como se ele não tivesse jeito. Nós estamos saindo de Primeira Guerra. Visão pessimista, falta de acreditar que o ser humano pode melhorar e que a vida vai melhorar. Então esse artista expressionista, ele quer expressar o que ele sente. E o que ele sente? Uma angústia em relação à época e uma angústia em relação ao ser humano. Vamos ver aí o próximo, que é o último. Deformação da realidade do mundo. Em vez de pintar uma imagem próxima da realidade, eles vão distorcer, vão ficar imagens feias. Olha aí, deixa eu mostrar um quadro para vocês. Esse quadro é famoso, que é o Grito. Olha essa pessoa que está aí, essa representação humana. Olha esse desenho, essas cores. Olha as cores fortes aí. Esse personagem, essa imagem que está aí, essa pessoa parece desesperada. Tem umas pessoas mais lá no fundo, mas essa pessoa está com a mão no ouvido aí, com a mão no rosto. Parece que esse quadro chama o grito, está gritando. Gritando o quê? Está colocando angústia para fora. E o expressionista faz o quê? Ele grita, ele coloca o sentimento para fora. E esse quadro que chama o Grito representa isso. Vamos olhar aí. Outro estilo, que também nós já vimos, que é o cubismo do Pablo Picasso, lembra? Tem uma pintora brasileira também famosa da época, Tarsila do Amaral, que está no PAC de vocês. Tem, falando sobre ela no PAC, tem uma análise da obra da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, juntamente com a Anita Malfatti, aquela lá do expressionismo, e alguns escritores, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Ronald Carvalho, Plínio Salgado, Graça Aranha, fizeram no Brasil uma semana chamada Semana de Arte Moderna, que até vai fazer 100 anos no ano que vem. E essa Semana de Arte Moderna foi para trazer esse tipo de arte, foi influenciada por essas vanguardas, mostrar para os brasileiros que a arte precisava ter uma revolução, que a arte precisava inovar e se modernizar. Então nós temos aí a arte cubista dessa pintora Tarsila do Amaral. O que o cubismo tem de características? Vamos olhar aí. Substituição da natureza por figuras geométricas. O cara vai pintar ali o sol, ele vai colocar um círculo certinho. Então, todos os elementos da natureza, eles vão colocar esses elementos da natureza representados por formas geométricas. Outra característica do cubismo, vocês estão lembrando daquela outra aula, eles queriam representar vários ângulos de uma imagem na pintura. Olha aqui para mim, ó. Se fosse me pintar, vocês me veriam de frente. O que o cubista queria? Queria que aparecesse uma pintura do Ari aqui, cavanhaque do Ari, com microfone, olho, nariz. Aí tinha que aparecer a orelha, já apareceria de lado. Ele queria, nesse mesmo caso, colocar a nuca. Então as imagens ficavam distorcidas. Por quê? Você via a parte da frente, lateral e a parte de trás de uma imagem num quadro. E o quadro não é assim, a escultura é assim. A escultura você anda em volta. O quadro não. O quadro é só um lado. Vocês estão olhando para mim. É só que vocês estão vendo que é um quadro. Ou você vê num quadro, quando você olha, né? Ou você vê a parte da frente, ou você vê perfil, ou você vê a parte de trás. Para você ver o objeto todo, você tem que rodar em volta. Mas a pintura, ela mostra um foco só. O cubista queria mostrar vários ângulos em um plano só. Olha essa imagem da Tarsila do Amaral. Olha a natureza, as árvores, a casa ali, tudo em figura reta, circular, tudo em figura geométrica.
Inclusive é esta que está no pack de vocês devem ter lembrado aí da imagem. Vamos ver uma outra aqui, essa rosa. Essa rosa não tem a ver com a rosa de verdade. Parece que ela foi desenhada com régua. Parece que ela foi desenhada com régua. Pegaram figuras geométricas e foram montando essa rosa. Uma rosa de verdade não é assim. Cada pétala da rosa é de um tamanho diferente. Cada pétala da rosa tem uma cor um pouquinho diferente. Aqui não. Aqui foi colocando tudo retinho. Será que na natureza, as formas da natureza, elas são todas retinhas? São desenhadas com régua e compasso? Não são assim, né? A realidade não é assim. O pessoal do cubismo quer retratar a realidade medidinha, riscadinha com régua, com transferidor, com compasso. Essa é uma característica da arte cubista. Próximo aí, dadaísmo. Próximo e último. Os dadaístas, eles tinham uma proposta diferente. Os dadaístas, eles entendiam que, numa época em que tinha guerra, tinha pessoas sofrendo com perda, não justificava fazer arte. Então os dadaístas entendiam como é que uma pessoa pode fazer uma pintura, pode escrever um livro, fazer uma escultura numa época triste dessa, numa época de guerra. Então qual que era a proposta dos dadaístas? Imaginar que tudo é arte e ao mesmo tempo nada é arte. Então, para protestar, o que os dadaístas faziam? Eles pegavam objetos que não eram esculturas e colocavam numa exposição. Mas eles davam um outro significado para esse objeto. Vamos ver aí. Por exemplo, estes dois. De um lado aí você tem um ferro de passar roupa, do outro você tem um mictório, que é um lugar de fazer xixi. Este mictório aí foi colocado numa exposição de arte. Então alguém entrou para ver esculturas e de repente encontrou esse mictório lá num cantinho e escrito embaixo dele, fonte. Olha o que foi feito, inverteu. O que é o mictório? O que é o lugarzinho de fazer xixi? Não é onde você põe os líquidos para fora? E a fonte é onde? Onde você tira a água. Inverteu. Onde a água ela vem da fonte e onde que essa água termina? No mictório. Então o fim dessa água passando a ser o início. Vamos olhar para outra aí, vamos pôr a imagem, ó. Ferro de passar roupa. Vai passar a roupa da sua mãe com esse ferro aí? Olha que ele tem um monte de pontinho lá, um monte de finquinho lá. Vai passar a camisa do seu pai, você vai rasgar a camisa. É um ferro de passar roupa, que a partir do momento que se colocam esses pontinhos aí, que parecem pregos, ele perdeu a função de ferro de passar roupa. Então são objetos que perdem a função para se tornar aí obra de arte. Então o dadaísta, ele vai dizer que qualquer coisa pode ser arte, e ao mesmo tempo nada realmente é arte. Bom, deixa eu só dar um exemplo para vocês, antes de encerrar a aula. Tem um texto que diz assim, como fazer um poema dadaísta. Como que a gente faz um poema dadaísta? Para vocês entenderem. Ele diz assim, que você pega um jornal, recorta, escolhe um texto do jornal, corta esse texto, e depois corta palavra por palavra e joga dentro de um saquinho essas palavras. Depois você cortou palavra por palavra desse texto, jogou dentro de um saquinho, você pega esse saquinho, balança para misturar as palavras, e depois o que você vai fazer? Tirou uma palavra, escreve. Enfia a mão lá, tira outra palavra, escreve na sequência. Tira outra e escreve na sequência. Ou seja, você não está fazendo escolha, você está pegando ali na sorte. Aí ele vai dizer, ao final, quando você tirar a última palavra, você vai ter um poema realmente dadaísta. Ou seja, um poema em que as palavras vão estar de maneira inusitada e fora do comum. Essa é a arte dadaísta. Então essas foram as vanguardas, chamadas de vanguardas europeias, tá? Porque todos esses movimentos surgiram na Europa e alguns deles vieram para o Brasil, influenciando a primeira geração da arte moderna, que começou lá em 1922. E de 1922 para cá, nós estamos colhendo esse fruto aí dessas inovações artísticas e de toda essa liberdade de criação. Bom, para a gente fechar a nossa aula de arte,
pedir aquilo que eu peço toda semana, para vocês se cuidarem das pessoas de quem vocês gostam, para a gente poder superar aí essa pandemia. Em breve nós estaremos aí em sala de aula, de novo, do jeito que a gente gosta, aquela interação, aquele ambiente gostoso, o recreio, que eu sei que vocês gostam, eu também gosto da merenda. Então já já a gente está de volta, tá bom? Não esquece, sextou é o quê? Sextou é aula de arte com o professor Ari Cardoso. Até mais, fiquem com Deus. Até a próxima aula.